Olá, tudo bem com você? Meu nome é Clarissa Barreta e eu tô aqui para contar um pouquinho sobre a minha história e como que a aquicultura chegou na minha vida. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do pessoal aqui da Aquicultura em Foco e parabenizar por essa iniciativa. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, então. Eu sou médica veterinária, sou formada pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vou começar lá do começo. Quando entrei na faculdade de medicina veterinária, eu não fazia ideia que o médico veterinário podia atuar na área de alimentos. A ideia que eu tinha era atuar como clínica de pequenos animais, cães e gatos, né? Que eu sempre gostei muito. Só que quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro semestre, eu acabei tendo uma oportunidade de estágio em microbiologia. E eu acabei gostando tanto da microbiologia, né? Desses seres aí tão pequenininhos, mas tão importantes, eu acabei realmente gostando muito. Mas decidi explorar outras áreas durante a faculdade, que aliás é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos, experienciar todas as áreas possíveis, né, durante a sua formação. Então, trabalhei com a parte de reprodução, trabalhei muito com biologia molecular, que é outra paixão, e lá no oitavo semestre da faculdade, já no fim, minha faculdade na época eram 11 semestres, eu conheci, através, né, dos professores da disciplina, a inspeção de produtos de origem animal. E aí eu entendi muito da atuação do médico veterinário, já em disciplinas anteriores, na tecnologia de alimentos, e eu acabei percebendo que ali havia uma área que eu gostava muito de atuar e que tinha também um mercado de trabalho que me agradava muito, né? Quando eu fui para o meu estágio final da faculdade, eu decidi ir para uma grande empresa, e que foi uma grande escola para mim, foi meu primeiro emprego, né? Depois do estágio final, eu fiquei empregada ali. Trabalhei muito com frango de corte, peru de corte, e nessa época eu trabalhava com produtor rural, que foi uma experiência incrível para mim, eu realmente gostei muito. Durante esse momento onde eu estava atuando nessa empresa, eu fui convidada a ser professora, né? Então, eu comecei a ministrar aulas, isso já faz muitos anos, né? Então, já são 12 anos, 13 anos que eu sou professora. E na época que eu comecei a dar aula, eu percebi o quanto eu gostava disso, que é uma outra grande paixão que eu tenho. E aí eu acabei indo para a minha primeira especialização, né? Primeira pós-graduação, que foi em inspeção de produtos de origem animal, quando eu estava ministrando aula e trabalhando nessa área de empresa. Naquela época eu tive uma crise pessoal bem intensa e acabei decidindo mudar um pouco de ares, vamos dizer assim, né? Na época eu morava no sudoeste do Paraná, eu acabei tendo um burnout, né, um esgotamento. Eu trabalhava bastante, fazia duas pós-graduações na época, trabalhava na faculdade, trabalhava na grande empresa, e eu acabei decidindo vir morar no litoral de Santa Catarina, porque desde que eu lembro, eu sempre passei os meus verões aqui em Balneário Camboriú, nessa região aqui, e sempre foi um sonho muito grande para mim morar aqui. E então, em 2011, final de 2011, eu tomei essa decisão, vim morar nessa região. E quando eu vim para cá, um dos primeiros pensamentos que eu tive foi que não havia espaço para que eu trabalhasse aqui na área, né, de medicina veterinária. Mas como eu fazia pós-graduação em Florianópolis, que é aqui próximo, eu acabei conhecendo alguns profissionais que atuavam na área de alimentos. E veja, ali a aquicultura entrou na minha vida. Por quê? Isso lá em 2011, eu acabei conhecendo alguns colegas que trabalhavam especificamente com pescado e acabei conhecendo muito a questão da maricultura. E acabei me encantando. Eu confesso que eu não conhecia realmente nada a respeito desse assunto. Eu sou, né, nascida no oeste catarinense, criada no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, realmente não é algo que eu tinha contato, né? Apesar de passar os verões aqui, o contato era muito pequeno. E aí, ao longo desse período que eu estou aqui, já são muitos anos, eu acabei, né, terminando a minha pós-graduação, fazendo meu mestrado e doutorado com salmão. Eu trabalhei especificamente com Listeria monocytogenes em salmão, em outros produtos de pescado também, na época do mestrado. Fiz o mestrado e o doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina. Já foi um mestrado voltado para a microbiologia de alimentos, que é a minha área de expertise maior, mas eu acabo atuando, né, atualmente, é, muito na questão da aquicultura quando eu presto consultoria e também sou responsável técnica em alguns estabelecimentos, tanto que produzem, né, beneficiam pescados em geral, quanto principalmente, né, eu tenho trabalhado muito em estações, trabalhei recentemente, inclusive, com depuração de ostra, né, mas com locais que fazem beneficiamento de ostras e mexilhões.
Florianópolis, em geral, né, a região aqui, Governador Celso Ramos, aqui em Santa Catarina, é muito forte e corresponde aí à grande maioria, né, mais de 90% de toda a produção nacional desses animais está aqui em Santa Catarina, então é um mercado bastante grande. Eu trabalho em conjunto, em vários momentos, com o Serviço de Inspeção Municipal de Florianópolis, que tem um lindo trabalho aí no sentido de auxiliar os produtores e realmente desses produtos, né, a melhorarem, a regularizar a sua situação em relação aí os serviços de inspeção, né, para que eles possam circular com esse produto. E aqui é um ponto importante que vale a pena a gente falar, né? Nós, profissionais, temos uma atuação muito importante em relação a ajudar esses produtores a se adequarem na legislação, a se regularizarem do ponto de vista de inspeção, né? Então, estarem cadastrados a um serviço de inspeção para poderem comercializar esse produto não mais de forma clandestina, né, como era antigamente. Então, por exemplo, o município de Florianópolis, que é a nossa capital aqui, não tem o serviço de inspeção municipal há tanto tempo. Balneário Camboriú, onde eu moro, o serviço de inspeção foi criado em 2019, muito recente. Então, tem um trabalho muito grande a ser feito ainda de regularização dos pescadores, né, que fazem o beneficiamento desses produtos e que precisam desse serviço de inspeção para poder comercializar esse produto com segurança. Então, a minha rotina, na verdade, em relação à aquicultura, é estar ajudando, né, com informações técnicas, consultorias técnicas, para regularizar esses produtores, ajudar muito do ponto de vista da microbiologia, que é a minha grande área de expertise. Então, trabalho muito com consultorias específicas, com problemas de contaminação, Listeria monocytogenes, vibrio, parahemolítico, vários micro-organismos que podem estar presentes nesses produtos, né? A gente acaba trabalhando, a própria Escherichia coli, né? Estou aqui pegando ela. Então, a minha área de atuação, né, a minha rotina é trabalhar diretamente com esses produtores para auxiliar. Eu citei, inclusive, a questão da depuração de ostras. Eu tive o privilégio de participar junto com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, lá de onde eu venho, o pessoal da Prefeitura de Florianópolis e também o pessoal da Vieira Mar e da Paraíso das Ostras, foram as duas primeiras empresas aqui de Santa Catarina a validarem o seu processo de depuração para moluscos bivalves, visando o quê? Reduzir justamente a contaminação inicial que acontece em função, né, da presença das bactérias em geral, né, dos contaminantes na água. Por esses micro-organismos terem essa capacidade filtrante, eles acabam retendo muito dessas sujidades. Então, o processo de depuração, ele auxilia muito aí em nós oferecermos para o consumidor, principalmente pelo hábito do consumo, né, da ostra crua, por exemplo, a questão da segurança do consumidor, aí a depuração, ela acaba sendo um passo necessário e atende à legislação também, né, quando a gente tem áreas aí que não sejam, não tenham condições tão boas, vamos dizer assim, né, em relação à contaminação dessa água. Certo? Além disso, óbvio, eu não atuo somente com aquicultura, eu trabalho muito com produtos de origem animal em geral, né? Trabalho com carnes, lácteos em geral, e tenho o meu trabalho aí dentro da microbiologia de alimentos. Sou professora, ajudo outros profissionais a atuarem nessa área. Tenho um curso específico que é o Descomplicando a Microbiologia de Alimentos, que ajuda a trazer a microbiologia para mais perto do profissional, né? Ou dos futuros profissionais. E também trabalho muito na frente da segurança de alimentos, ajudando a divulgar muito desse conteúdo, do quão importante é esse assunto para a nossa sociedade. Então, tem um curso voltado também para a segurança de alimentos. E uso já há 2 anos aí as redes sociais aqui dentro do YouTube, eu tenho um canal também, e principalmente dentro do Instagram, é um canal que eu uso muito para me comunicar com os alunos, com os seguidores, para falar mais sobre microbiologia e segurança de alimentos. E entre muitos assuntos que eu trago lá, eu trago muitas pessoas para falar sobre a questão, né, dos moluscos bivalves, como eu citei, que é uma das áreas que eu atuo, e o pescado em geral. Então, queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha experiência, e deixar aqui, né, a dica que vocês realmente não só explorem durante a formação de vocês, mas uma das coisas que eu acho que me ajudou muito, inclusive nesse processo que eu comentei, né, de mudança, de vir trabalhar em outro local, em outro estado, num lugar que eu não conhecia tantas pessoas, justamente a pós-graduação que eu fiz aqui em Florianópolis foi um grande passo para me ajudar nesse processo, porque os amigos que eu fiz aqui, né, os colegas que trabalhavam com a área foram quem me ajudou, né, foram pessoas que
me ajudaram muito a conhecer outras pessoas, me apresentaram. Na época do meu mestrado e doutorado, eu fiz ambos em parcerias com as indústrias aqui da região, indústrias de pescado aqui da região, recebi amostra de todas as indústrias, e tudo isso aconteceu devido às pessoas que me ajudaram dentro do Ministério da Agricultura, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, então tive muita ajuda. Eu sempre falo que toda vez que eu recebo pedidos de ajuda, eu tento fazer ao máximo para ajudar, porque muitas vezes fui ajudada também. E acho que é muito importante que a gente divulgue aquilo que a gente sabe, né? Que a gente conhece, que a gente divida conhecimento, isso só nos torna aí melhores, né? E que a gente possa sempre crescer juntos. Então, o que eu puder ajudar, contem comigo. Um grande abraço. Fiquem com Deus.